Bom dia a todos. Estamos de volta para estudar os livros que nos propusemos a estudar. E hoje nós estaremos folheando o livro de Joana de Ângeles, em parceria com Divaldo Pereira Franco, O Homem Integral. Nós estamos na 7ª parte do livro. O livro é composto por 9 partes. E essa 7ª parte é muito interessante, que trata sobre planificação interior. Planificação interior. Para entrarmos neste estudo, como de hábito, vamos ouvir um pouquinho a melodia, criando assim aquele clima que nós sempre almejamos para os nossos estudos. Tranquilo, sereno, sem que tenhamos em nossa mente preocupações que nos distanciam a nossa atenção do estudo da manhã. Vamos então ouvir um pouquinho a melodia de Áureo Corrá. Muito bem. Nós estaremos entrando, como dissemos, na 7ª parte do livro, que trata da planificação interior, e neste tema, planificação interior, Joana subdivide em vários subtítulos, e o primeiro deles intitula-se Problemas Sexuais. Nós perguntaremos o que tem a ver problema sexual com a planificação interior. Tudo. Tudo a ver. Para que a gente venha a nos planificar intimamente, nós precisamos estar de bem conosco mesmo. Este de bem conosco mesmo tem muito a ver com os nossos problemas sexuais. Muito a ver. Nós vamos encontrar um material no Zen Club, como sempre eu recomendo, tratando sobre a educação sexual. A educação sexual é um modo de proporcionar conhecimento e esclarecer as dúvidas que envolvem a sexualidade, salientando que a sexualidade também engloba os saberes, as crenças, os valores e comportamentos. Ou seja, não se refere apenas à relação sexual propriamente dita. Sentimentos de amor, confiança, autoestima, desejo e prazer também perpassam a sexualidade, assim como questões ligadas à saúde sexual, a políticas públicas e direitos humanos. Olha o universo grande que envolve a sexualidade. Quando e onde acontece a educação sexual, pode ocorrer durante toda a vida de uma pessoa através de aprendizados na vida cotidiana, ou pode ser realizada de forma intencional e didática. É um tema transversal no currículo escolar e muitas vezes são ministrados os conceitos do sistema reprodutor e anatomia na disciplina de ciências físicas e biológicas. Algumas escolas explicam sobre as infecções sexualmente transmissíveis, gravidez, bem como a prevenção delas através de preservativos e contraceptivos. Aquelas que oportunizam reflexões mais profundas com conscientização e debate sobre respeito
a diversidade sexual e consentimento. Algumas famílias promovem a educação sexual dos mais jovens, propiciando um espaço natural de conversa sobre sexualidade ou escolhem momentos oportunos, conforme a idade da criança ou do adolescente, para falar sobre a reprodução, a menstruação, namoros, masturbação e assim por diante. Em consultas médicas, a instrução transcorre enquanto o profissional esclarece sobre os problemas sexualmente transmissíveis, transtorno sexual, saúde sexual, métodos contraceptivos e demandas relativas à fertilidade, direitos sexuais e reprodutivos. Em sessões com psicólogos, acontece a educação sexual durante a psicoterapia individual ou de casal, especialmente quando esta temática traz algum tipo de desconforto, dúvida ou crença disfuncional. Mas, de modo natural, geralmente o tema está implícito no programa terapêutico, porque a sexualidade faz parte da experiência humana. Por que a educação sexual é um tabu? No ambiente escolar, causa algumas polêmicas por receio de incitar o erotismo precoce em crianças e adolescentes, ou por tocar em conteúdos que envolvem moralidade e religião, como virgindade, aborto, identidade de gênero e assim por diante. Nas famílias, há constrangimentos e dificuldades em levantar o assunto porque muitos pais não tiveram orientação em suas famílias de origem, sendo tratada de forma superficial, com rodeios e premiada por julgamento e repressão, oprimindo as manifestações de sexualidade. Esse tabu, hoje não existe mais, mas veio na minha adolescência, na minha infância e juventude, não podia nem se tocar o nome a respeito. Quais as consequências da falta de uma educação sexual apropriada? Sem a instrução adequada para crianças e adolescentes, eleva-se o risco de abuso sexual, iniciação sexual precoce, gravidez não planejada, doenças sexualmente transmissíveis, bullying sexual e assim por diante. Pela curiosidade, os indivíduos de qualquer idade acabam buscando informações através de amizades, parceiros amorosos, na internet e na pornografia, estando mais suscetíveis a conteúdos que alimentam mitos, estigmas, preconceitos e modismo. Com a falta de orientação, a sexualidade pode ser fonte de culpa, traumas e angústia, porque muitas vezes acaba sendo construída sob outras influências, sejam elas de silêncios, de repressões ou liberação. Muitos adultos carregam marcas de vivências sexuais traumáticas, convertendo em dificuldade, vergonha e medo na esfera afetiva sexual. O que fazer se você não teve uma educação sexual apropriada? É sempre importante que você procure melhorar o autoconhecimento referente à sua própria sexualidade, pois ela pode ser reconstruída a partir da emancipação. Ou seja, é direcionada para escolas próprias, baseadas em informação, autonomia e responsabilidade no ramo dos relacionamentos, do sexo e da reprodução. Eu posso te ajudar? Você pode conversar comigo sobre questões relacionadas à sexualidade. Eu posso te ajudar a entender os seus sentimentos, as suas emoções, seus conflitos e esclarecer suas dúvidas. Portanto, procure alguém
balizado para poder trocar em miúdos os seus problemas na área do sexo. Todos nós trazemos desvios na área do sexo, todos nós. Hoje nem se diga, porque hoje a liberdade se tornou libertinagem, então gera uma série de distúrbios que precisam ser orientados, precisam ser redirecionados, precisam ser explicados, esclarecidos, né? Mas aqueles que vêm da fase em que eu vim, né, tem que buscar meios para poder entender a sexualidade. Na minha época, a sexualidade era um tabu, não podia conversar. Não podia conversar com o pai, não podia conversar com a mãe, porque era falta de respeito. Olha, quando a gente buscava para querer saber, é claro que a gente talvez não soubesse como se comportar na fala, mas era tido como desrespeito. Quando que eu tinha liberdade para poder falar com meu pai sobre sexualidade? Em hipótese alguma. Muito menos com minha mãe, porque afinal de contas a gente era do sexo oposto, eu tinha que ter respeito, punha uma barreira, entende? Eu não tive oportunidade de me educar sexualmente com os meus pais. Eu os culpo? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Eu não tive isso, mas tive muitos outros elementos que acabaram suplantando expectativas em torno da temática. Voltaremos.